Em 1989, a Romênia viveu um dos momentos mais decisivos e dramáticos de sua história. O regime de Nicolae Ceausescu, que se manteve no poder por mais de 2 décadas, uma das ditaduras mais cruéis e impiedosas da Europa Oriental, desmoronou de forma surpreendente e explosiva. A queda do regime, que parecia inquebrantável, não foi apenas uma mudança política, mas um desabafo coletivo de um povo que vivia há anos em constante sofrimento, privado de seus direitos mais fundamentais, e que, finalmente, encontrou forças para resistir. Nicolae Ceausescu assumiu o poder na Romênia em 1965, inicialmente visto como um líder jovem e promissor, com uma retórica nacionalista que conquistou muitos romênios. Durante os primeiros anos de seu governo, ele se apresentava como um defensor da soberania romena, destacando-se como um crítico feroz da União Soviética e propondo uma política de independência que atraiu apoio tanto internamente quanto no exterior. Ceausescu se tornou popular por sua postura antissoviética, cultivando uma imagem de líder autossuficiente, decidido a garantir a prosperidade e a autonomia da Romênia. Entretanto, à medida que os anos se passaram, as intenções de Ceausescu se revelaram cada vez mais sombrias. O que começou com promessas de um futuro próspero transformou-se rapidamente em um pesadelo para o povo romeno. O regime, que inicialmente parecia promissor, tomou rumos cada vez mais autoritários e repressivos. Durante a década de 1970, Ceausescu lançou projetos megalomaníacos que envolviam a destruição de vilarejos inteiros para dar lugar a enormes construções, como o Palácio do Parlamento, um dos maiores edifícios administrativos do mundo, construído enquanto a população enfrentava enormes dificuldades. Sob sua liderança, a Romênia se transformou em um estado isolado, fechado e distópico. A economia entrou em colapso, os produtos essenciais escassearam e o racionamento de alimentos e combustíveis tornou-se uma realidade diária para os cidadãos. O povo enfrentava filas intermináveis para conseguir comprar o básico, como pão, leite ou carne. A fome e as doenças se espalhavam por todo o país, mas as estatísticas oficiais eram manipuladas para esconder a miséria real. A polícia secreta, a Security, exercia um controle total sobre a população, criando um clima de medo constante. Cada palavra contra o regime podia levar à tortura, prisão ou até execução. A vigilância era onipresente, e os cidadãos viviam com a constante sensação de estar sendo observado, muitas vezes por vizinhos ou até familiares. O governo de Ceausescu também era marcado pela repressão à liberdade de expressão e à religião. Não havia mídia livre, as vozes dissidentes eram silenciadas, e as manifestações de qualquer tipo eram brutalmente reprimidas. O culto à personalidade de Ceausescu atingiu proporções absurdas, com sua imagem sendo onipresente, desde estátuas até retratos gigantescos em prédios públicos. A censura e a propaganda de seu governo impediam qualquer tipo de crítica pública, tornando qualquer forma de resistência extremamente arriscada. A Revolução Romena teve suas raízes em um evento aparentemente local, mas que viria a desencadear uma revolta nacional. Em 16 de dezembro de 1989, o pastor húngaro László Tesz, um líder religioso conhecido por suas críticas abertas ao regime, foi alvo de perseguição do governo. Tesz havia denunciado as atrocidades do regime de Ceausescu e sua repressão às comunidades religiosas. Quando o governo tentou removê-lo de sua paróquia em Tinhora, no oeste do país, seus seguidores se rebelaram em protesto. O que inicialmente era uma manifestação em apoio a um líder religioso se transformou em um movimento popular contra a opressão e as políticas desumanas do regime. A repressão brutal do governo só inflamou ainda mais a revolta. A polícia e as tropas especiais usaram balas de borracha, gás lacrimogênio e até balas reais para dispersar os manifestantes, mas a violência só aumentou a indignação. Em pouco tempo, a cidade de Tinhora se transformou em um campo de batalha, com cidadãos se enfrentando às forças de segurança, gritando por liberdade, justiça e um fim ao regime de Ceausescu. O movimento rapidamente se espalhou para outras cidades, e em poucos dias, uma revolução nacional estava em curso. No dia 20 de dezembro de 1989, os protestos chegaram a Bucareste, a capital do país. Ceausescu, completamente desconectado da realidade e acreditando que ainda poderia manipular a situação a seu favor, organizou um comício público na tentativa de reafirmar seu poder. Durante o evento, Ceausescu fez um discurso vazio, repleto de promessas de prosperidade, mas as palavras caíam em um vazio crescente. A multidão, que ele acreditava ser composta por seus seguidores fiéis, explodiu em vaias e gritos de protesto. O que ele pensava ser um espetáculo de adesão se tornou, na verdade, um símbolo do fim de seu poder. Aquele ato de desobediência pública foi um divisor de águas. A partir daí, o regime de Ceausescu começou a desmoronar rapidamente. O povo de Bucareste, antes temeroso e submisso,
uniu-se em um grito unânime de resistência. As ruas se tornaram palco de confrontos violentos entre manifestantes e as forças de segurança. O regime estava perdendo o controle, e a cidade se tornava cada vez mais um campo de batalha em uma revolução iminente. A Security já não podia mais garantir a ordem, e os manifestantes, sentindo o peso de décadas de repressão, estavam determinados a derrubar o governo de uma vez por todas. Enquanto isso, o casal Ceausescu, completamente perdido e sem apoio, tentou fugir do país em um helicóptero, buscando refúgio em um lugar seguro. No entanto, sua fuga foi interrompida quando foram capturados pelas forças militares romenas em Tanguvit, uma cidade situada a cerca de 80 quilômetros de Bucareste. O gesto de fuga, desesperado e sem apoio, simbolizava o colapso total do regime. Não havia mais como salvar a situação. O fim estava próximo. Em 25 de dezembro de 1989, o julgamento de Mikhail e Helena Ceausescu foi realizado em um tribunal militar, em um processo sumário e sem garantias jurídicas. As evidências contra o casal eram esmagadoras: corrupção, genocídio, tortura e o empobrecimento deliberado da população. O tribunal, apressado e rudimentar, não teve misericórdia. A sentença foi rápida: condenação à morte. Poucas horas depois, o casal foi fuzilado no pátio de uma prisão em Tanguvit. A execução brutal, embora inevitável para muitos, representou o momento final de um regime que havia afligido a Romênia por mais de 20 anos. Para o povo romeno, que tanto havia sofrido, a morte do Ceausescu foi vista como um sinal de libertação. O regime comunista, que durante tanto tempo oprimiu o país, estava finalmente derrubado. Caso você tenha gostado do vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal para me ajudar a fazer mais vídeos como esse, e entre no Discord do canal.